Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, dando seguimento e continuidade àquilo que foi proposto para esse encontro, para essa preparação dos servos que serão a ponta da lança nesse encontro, nesse retiro. Eu confesso que eu ainda vejo muitas pessoas acanhadas no meio de nós, que chegam no momento da oração e são contidos. O Espírito Santo, ele precisa de liberdade. Não podemos nos esconder atrás das bagagens. No Antigo Testamento diz que quando ali o profeta Samuel unge como rei Saul, diz que Saul, em determinado momento, quando encontra ali com os homens de Deus, diz que ele se esconde atrás das bagagens. Quantas pessoas aqui estão escondidas atrás das bagagens? Estão escondidas atrás da oração dos outros. Estão seguindo a maré. Ei! Deus tem um chamado para você e Deus não erra nas suas escolhas. Ele sabe do teu potencial, Ele sabe o que você pode ser cheio de Deus. Eu já vi o que você pode fazer vazio de Deus. Ficar parado como uma estátua, múmia, estático. Mas agora eu quero ver o que você é capaz de fazer cheio de Deus. Aí chega no momento da oração, fica todo mundo, parece que está preso. Não tem liberdade no espírito. Se você não está disposto a entregar tudo, como que o Espírito vai se entregar todo para ti? É necessário abrir espaço. Abra espaço, a igreja nos convida e ela nos ensina a viver aquilo que chamamos. Um momento profundo vivido, uma experiência genuína de esvaziamento, quênosis. Precisamos viver um quênosis para ser cheios do Espírito. Porque qual é a finalidade de vir para um retiro? É morrer para si mesmo e sair daqui vivendo para Cristo. Mas precisamos morrer, como dizia o padre. Ei, o servo não escolhe, o servo ali, ele não tem a opção. A escolha, ele é um escravo, ele faz e ele faz por amor. O tema dessa pregação é os frutos do Espírito Santo. Eu lembro na época da pandemia, quando chegou a época da pandemia era engraçado, porque quando a pessoa estava com febre, ela estava com Covid, sim ou não? Sim. Não necessariamente, porque febre é sintoma, ela podia estar com outras coisas. Então toda vez que a gente tem uma enfermidade, uma situação, o nosso corpo emite um alerta, ele tem os sintomas. Provavelmente a pessoa estava com Covid, ou provavelmente poderia ser outra coisa. Por quê? Porque a febre não é o Covid, a febre é o sintoma. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estão vivendo de sintomas, mas não de efeito. A pessoa vem e chora, a pessoa vem e arrepia, a pessoa vem ali, ora em línguas. Mas e cadê o efeito do Espírito Santo na prática, na nossa vida? Porque não adianta nada você orar muito bonito. Não adianta nada você ter CD, acordar 4 horas da manhã, rezar com o frei. Se você continua sendo uma pessoa impaciente, uma pessoa invejosa, uma pessoa que possui ganância, uma pessoa que fica ali com indiferença com os irmãos,
Não tem efeito do Espírito Santo, não tem efeito. Sabe qual é o nome disso? São Paulo nos ensina. E ele chama uma pessoa cheia do Espírito Santo, não pela quantidade de dons que ela tem, não pelo tamanho da unção que ela tem, mas ele reconhece uma pessoa cheia do Espírito Santo com a metanoia. Uma mudança de mentalidade. Você que agiria assim, agora você age assim, porque você não é mais a mesma criatura. Agora você recebeu o Espírito Santo, que não é uma força. As pessoas falam assim, o Espírito Santo é uma força. Não! O Espírito Santo confere força. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Não podemos reduzir o Espírito Santo e falar que ele é uma força. Não, ele confere força. Mas o Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Ele vos dará força, ele. Aqui está o detalhe que muita gente exclui. E vós sereis as minhas testemunhas. O Senhor está enviando o Espírito Santo, mas as pessoas não querem ser testemunhas. As pessoas não querem abrir mão, não querem compromisso, não querem aliança. Não querem os efeitos. Quando você se compromete com Deus, isso tem um efeito. Hoje eu sou uma pessoa pública. Porque eu me comprometi com Deus, eu entreguei toda a minha vida para Deus. É engraçado. Porque se lá em casa aquele negócio de acender o fogão uma vez estragou. E aí minha esposa falou, amor, para poder fazer a janta vai ter que comprar um fósforo no isqueiro. Falei, misericórdia, saíram umas 8 horas da noite, só estava aberto o depósito, aí tinha um açougue. Aí eu cheguei no açougue e falei para o irmão assim, falei, irmão, aqui 20 fósforos no isqueiro? Ele falou, não. Falei, misericórdia, e agora como minha esposa vai fazer a janta? Ele falou, não, do depósito tem. Eu falei, eu não entro em depósito. Aí ele falou assim, me dá o dinheiro aqui que eu vou lá para você. Sabe por quê? Porque tem um compromisso, porque tem uma aliança. Imagine se a pessoa vê um pregador dentro do boteco ou do depósito, ainda que eu esteja comprando um fósforo isqueiro para minha esposa fazer a janta. A pessoa vai olhar de fora e vai falar assim, olha o pregador ali. Eu lembro que tinha uma tia intercessora nossa, tia de oração, o nome dela é Tia Benção, ela é uma benção. Tudo nela é abençoada, por isso que o apelido dela é Benção. E eu botei o nome do esposo dela de Benção. Tio Benção. Se ele é esposo da tia Benção, então ele é o tio Benção. Acabou. E no início da nossa caminhada, a gente ia muito lá para poder pedir oração. Por quê? Porque renunciou à droga, o cigarro, a vida profana. E a gente tinha vontade de recair. Então a gente corria na casa da tia Benção e falava, Benção, reza por mim hoje. E era bonito, porque quando chegava lá na casa da tia Benção, ela falava assim, meu filho, como que você está? Eu falava, tia Benção, estamos correndo atrás. E ela me ensinou a lição, ela falou assim, então para. Porque quem corre atrás chega depois. Corra na frente. Você que tem compromisso, aliança com Deus, você não pode andar com 1, 2 passos na frente, você tem que andar com 10. Prudência. Fruto da aliança, fruto do compromisso, fruto da entrega. Quem se entrega todo para Deus só tem uma consequência. Deus vai se entregar todo para você. Quem abre mão de ouvir músicas mundanas e profanas vai ter intimidade para poder ouvir com facilidade a voz de Deus. Tem que pessoa que fala assim, mas não escuta a voz de Deus. Claro, Deus não vai entrar na sua playlist de forró para poder falar contigo. Aí fala assim, então não posso mais ouvir música do mundo? Pode, vai ter uma confraternização, você não vai colocar os monges beneditinos para cantar lá, não vai. Mas durante a sua semana, o ordinário, o dia a dia, está lavando louça, faxina, está arrumando a casa, o que você vai fazer? Eu quero colocar um louvor, isso aqui é tão engraçado. Porque no dia do ano novo, estava eu, minha esposa e meus filhos. Eu sou velho, irmão. A carcaça tem 70 anos, eu tenho certeza. Eu ia para mais. Antes, quando era mais novo, pulava, fazia uma loucura para Deus. Agora não dá mais conta. Se eu brincar com meus filhos, 5 minutos já era. E aí eu falei para minha esposa, não, vamos fazer nossas orações, nosso compromisso com Deus. Vamos dar ali a comida para as crianças e vamos descansar.
Aí minha esposa falou assim, não, tá bom. Ela falou, olha, vamos ouvir uma canção diferente hoje? Aí eu falei, tá bom. Só que lá em casa existe familiaridade. O filho é reflexo do pai. É engraçado, é reflexo do pai, não é da mãe. Por isso que tem muito filho aí, ó, que não tem intimidade com Deus, porque o pai não revela isso. Não tem compromisso, não tem horário marcado. As pessoas têm horário marcado no salão de beleza, tem horário marcado para fazer o pé, a unha, a mão, a sobrancelha, a unha. O rapaz ali não marca o horário para ir no salão, mas ele tem que ficar esperando, ele precisa ir lá. Mas ninguém tem horário marcado para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. E depois acha que tem compromisso e aliança com ele. Aí foi minha esposa, colocou uma música lá, e é engraçado, porque a gente não é de escutar música mundana. Então eu não sei o que faz sucesso, nem ela. Ela colocou um playlist lá que o negócio sugere. E aí veio o meu filho e falou assim, pai, coloca um louvor. É o costume dele. Se alguém pegou uma vassoura lá em casa, sabe o que meu filho vai falar? Pai, coloca o louvor. Se alguém for lavar a louça, sabe o que meu filho vai falar? Pai, coloca o louvor. Porque a gente está habituado e eles estão familiarizados. Por isso que nossa casa é um ambiente de paz. E toda pessoa que entra lá experimenta aquela paz. Porque lá é um ambiente de adoração, é um ambiente de louvor, é um ambiente de intimidade, é um ambiente de compromisso, é um ambiente de lágrimas, é um ambiente de alegria. Mas aí se na tua casa parece um depósito de bebida, se na tua casa no final de semana é som automotivo, é festa, é caixa de som, como você vai ouvir Deus? Me explica aí. Como você vai entender que Deus está falando com você? Tem que ter compromisso, tem que ter aliança. Quanto mais você abre mão, mais você abre espaço. Isso aqui nem todo mundo vai querer. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força, e só os violentos o conquistará. Só os violentos o conquistará. Só os violentos o conquistará. Recentemente eu me esqueci o nome do santo, diz que ele teve uma visão que fulano de tal morreu, e que nesse dia 30 mil pessoas tinham morrido juntos. E ele falou que no céu estava entrando, de 30 mil pessoas, 2 pessoas estavam entrando direto para o céu, 3 entrando no purgatório, 29.995 indo para o quinto dos infernos. E aí a gente vê a proporção daqueles que têm compromisso, daqueles que têm aliança, daqueles que se entregam totalmente e daqueles que se entregam em partes. A gente precisa, mais do que sentir o Espírito, nós precisamos experimentar, selar um compromisso, selar uma aliança e viver os frutos, os efeitos, a consequência de quem se comprometeu com Deus. Deu para entender, sim ou não? Sim. Palavra de Deus, Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Gálatas 5, 22 a 23. E a palavra de Deus vai dizer assim: ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Dá um beijão aí na sua palavra. Hoje a gente vai dar um salto aqui na pregação, porque é necessário.
As pessoas que comumente convivem com situações carismáticas, que desenvolvem, que afloram dons carismáticos, elas vivenciam aquilo que o profeta Ezequiel diz em Ezequiel, no capítulo 37, a passagem que a gente costuma ouvir chamada ossos secos, aonde Deus inspira o profeta a andar por um vale que tinha ossos ressequidos, e ele fala para o profeta: ei, profere um oráculo sobre esses ossos secos, para que eles possam recobrar a vida. E diz que o profeta profere o oráculo, e ele diz que quando ele clama o Espírito Santo dos quatro cantos do céu, ele diz que aqueles ossos começam a se juntarem, e ali começam a adquirir músculos, e depois começa a adquirir pele, e depois aquele corpo está constituído por completo, porque Deus pegou aquilo que estava morto e proferiu vida. Só que aqui tem um detalhe que eu acho muito bonito. Vou pegar na palavra e mostrar para vocês. Ezequiel 37 diz assim. Lá no versículo 8. Prestando atenção, vi que se formavam sobre ele músculos, que nascia neles carne, e que uma pele os recobria, todavia não tinha espírito. Todavia não tinha espírito. Ao 9 diz assim: profetiza ao espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem, Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos, para que revivam. Ao 10, proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Olha que lindo. Eles se levantaram sobre os seus pés, e um grande, imenso exército. Palavra do Senhor. Primeiro reúne os ossos, primeiro vem os músculos, depois recobre de pele, mas ainda está sem o espírito, ainda está sem vida. E eu estou vendo no meio de nós pessoas que já reuniram os ossos, que já recobraram os músculos, que já recobraram a pele, mas ainda estão sem vida. São como um morto-vivo, um zumbi, uma múmia. Ainda falta o sopro do espírito, o sopro da vida. Olha como é lindo. Que diz que quando o profeta profere o oráculo, diz que o Espírito penetra naqueles, e eles se colocam em pé, de pé. E agora eu vou trazer um dado espiritual para você aprofundar, adentrar em águas mais profundas. A igreja nos ensina que aquele que está de pé está naquilo que chamamos estado de graça. Você só está de pé quando você está em estado de graça. Porque quando você está em estado de graça, a graça santificante habita dentro de você, para você utilizar aquelas armas que foi falado e trabalhado ontem, as armas infusas, as armas efusas, para você progredir num processo que a igreja e a palavra de Deus nos ensina, que chama um processo de santificação, que nos vai levar à perfeição, à santidade. Ontem o padre falava sobre 3 tipos de amor: o amor servil, o filial e o amor ali esponsal. Na vida espiritual existem 3 vias, e aqui aprofundando um pouco mais, a primeira via se chama purgativa, a segunda iluminativa, a terceira se chama unitiva. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, nos ensina de forma lúdica. No castelo interior, ela vai dizer que existem 7 moradas. Da primeira até a terceira é a via purgativa. Da quarta para a quinta é a via iluminativa. Da sexta para a sétima é a unitiva.
Só que tem um detalhe, quem está na quarta morada já é santo aqui na terra. A gente está dando um salto, sabe por quê? Porque vocês estão acostumados a viver no Ezequiel 37. Pega o osso ressequido, recobre o músculo, recobre a pele, fica de pé. Mas aí pensa que não tem compromisso, não tem fidelidade, não tem aliança. Volta a virar osso seco de novo e fica um osso seco, fica de pé. Fica osso seco, fica de pé. Mas precisamos adentrar em águas mais profundas e sair de Ezequiel 37 e ir para Ezequiel 47. Sabe o que diz Ezequiel 47? Ezequiel 47. A palavra de Deus vai dizer assim: conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Esta água escorria por debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. Presta atenção. 3. O homem foi ao oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados e, a seguir, fez-me passar pela água que chegou até o tornozelo. Repita comigo, tornozelo. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subiu até os joelhos. Repita comigo, joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subiu até os quadris. Repita comigo, quadris. Mediu, enfim, 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar de tal modo que as águas tinham crescido. Era preciso só nadar. Repita comigo, só nadar. Esse é o progresso da vida espiritual. Quando a gente fala, precisamos adentrar em águas mais profundas. É esse o processo que o profeta está relatando. Porque primeiro a gente fica de pé. E Santa Teresa d'Ávila vai dizer que quando a gente está de pé, a gente está em estado de graça. A gente só entrou no castelo. Quem está em estado de graça ainda não progrediu em nada na busca pela santidade. Só está de pé. E quando você cai em pecado mortal, você sai do castelo novamente. E dependendo do nível de contrição, ou você volta antes da onde você parou, ou você volta para o mesmo lugar, ou se a contrição for perfeita, você pode voltar até depois. Então toda vez que você peca mortalmente, você sai do castelo e você regride todo o progresso espiritual que você avançou. Aí você fala assim, Anderson, e agora? A gente precisa aprender com especialista, meus irmãos. Veja bem, quando você tem uma doença, você procura um médico, sim ou não? Sim. Quando você tem uma causa judicial, você procura um advogado, sim ou não? Sim. Sabe quem é especialista em milagres? Jesus. A gente vê isso à margem de Cafarnaum, Jesus passando à beira da margem de Cafarnaum. E aqui é engraçado, porque existem 2 momentos. Um a gente presencia hoje, que é o batismo de Jesus. Jesus chega e é batizado por João. Só que aí a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João que Jesus foi impelido ao deserto. E aí Jesus vai para o deserto, passa 40 dias lá. Quando Jesus está voltando, tem 2 discípulos de João Batista, um chamado Tiago, outro chamado André. Eles estão próximos de João Batista. João Batista avista Jesus Cristo vindo e ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles 2 homens vão ao encontro de Jesus e falam assim, Rabi, onde mora? Rabi significa mestre. Jesus vira para eles e fala assim, vinde e vede. Porque Jesus não quer só que a pessoa sinta. Ele quer que a pessoa experimente. Ele não quer te dar um carisma, um dom, um talento. Ele quer dar a presença dele para você. Diz que André e Tiago passaram um dia com Jesus. Tiveram uma experiência com eles, igual vocês passaram o dia com Jesus no sábado, vão passar o dia com Jesus no domingo, e começou numa noite de sexta. Talvez poderia perguntar ali para o padre onde Jesus mora.
E aí Jesus te chama para esse encontro e fala: vinde e vede. Imagine André e Tiago, que experimentaram Deus, ficaram doidos. Saíram para pescar de madrugada. Imagine você pescar com alguém falando igual uma metralhadora. Você pega alguma coisa? Por isso que Pedro não pegou nada, porque André estava lá. O Pedro encontrando o Messias. Rapaz, passando o dia com ele. É ele, é o Messias, é o Cordeiro, aquilo que os profetas falaram. Ele, é o Cristo. Aí Pedro emburrado, não pegou nada. Chega às margens de Cafarnaum. Vê o filho do carpinteiro passando. Filho do carpinteiro entende de pesca? Não. Mas aquela não era uma pesca comum. Aquela era uma pesca milagrosa. E sabe quem é especialista em milagre? Sabe quem é especialista em Jesus? A Virgem Maria. Ela é especialista em Jesus. Por isso que eu estou falando. Vai ao encontro do especialista. Sabe quem é especialista em Nossa Senhora? São José. Irmão, você está andando aí com as pessoas erradas, andando com as pessoas certas. É engraçado, quando eu fui casar, minha esposa falou assim, mulher tem umas ideias mirabolantes, né? Aí falou que ia ter que encher um balão, estourar, e vir um papelzinho, você aceita ser padrinho, blá. Falei, tá bom, você pode escolher os padrinhos que você quiser. Mas tem 2 padrinhos que eu não abro a mão. Ela quem? Eu falei, eu vou chamar Nossa Senhora para ser minha madrinha e São José para ser meu padrinho. Aí as pessoas mandam, se tu não chamou pro teu, problema é teu. Eu chamei. Cheguei lá na capela, soprei o balão, estourei ele, perguntei, Nossa Senhora, aceita ser minha madrinha de casamento? Minha mãe me ensinou que quem cala, minha madrinha. Faz a mesma coisa com o São José, quem cala, consente significa sentir com. Tá valendo, meu padrinho. Nossa Senhora, minha madrinha, São José, meu padrinho de casamento. Cada um escolhe o que quer. Anda com especialista, irmão. Especialista em Nossa Senhora, São José. Especialista em Jesus, Nossa Senhora. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de um tema que toca na vida espiritual, que toca no progresso espiritual. E nada melhor do que aquela que guardou tudo no coração. Primeira mensagem importante para você sair daqui hoje. Todos, repita comigo, todos os santos meditavam. Não existe nenhum santo que meditava, que não meditava. Ou seja, todos os santos meditam. É engraçado porque quando a gente vai rezar, existe a diferença entre oração e rezar, que é récita. As duas têm seu benefício e as duas são importantes. Orar é quando eu converso com Deus. Recitar ou rezar é quando eu recito uma fórmula pronta. Recitar gera em mim piedade. A gente viu que piedade é o primeiro dom do Espírito Santo infuso. É o segundo, na verdade. O primeiro é temor de Deus. Então, rezar gera em mim piedade. Uma disposição para as coisas do alto. Orar gera em mim intimidade. É engraçado que a pessoa grava áudio 5 minutos para escutar no 2.0 no WhatsApp. Mas por que ela não conversa com Jesus? Chega na hora da oração que eu não vejo ninguém conversando com Jesus. Fica aí repetindo um monte de palavras. Por que tu não conversa com Jesus? Tá a adoração, Jesus está exposto. Eu estava lá ontem na adoração. Aí o irmão ministrava e falava, não dependa do pregador, não dependa da ministração. Antes, mas o que eu vou fazer? Quando você está diante de quem é íntimo, você abre a sua intimidade. Ao ponto de um dia Deus abrir a intimidade dele contigo. Tá dando para entender? Então chegou lá, o que eu fui fazer? Fui adorar o meu Deus. Fui conversar com o meu Deus. É engraçado, João capítulo 15, no versículo 13 seguintes diz assim, eu não vos chamo mais servo, eu vos chamo amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas o amigo eu vos dou a conhecer. O Senhor também nos chama a uma intimidade ao ponto de amizade. Êxodo vai dizer que Moisés se entretinha com o Senhor face a face, como quem se entretém com um amigo. E é engraçado porque um dia lendo essa palavra eu fui para a capela e eu falei assim, Jesus,
O Senhor me chama a uma amizade, mas todo amigo meu tem um apelido. Como que a gente faz? Aí eu falei, Senhor, a partir de hoje eu vou te chamar de Jota. Quem cala? Eu chamo Jesus de Jota. Até a minha intimidade com ele, problema teu. Você tem a tua, eu tenho a minha. E eu falo Jota. Rapaz, quando eu falo Jota, parece que a oração chega mais rápido. Precisamos orar com Deus, ter intimidade, se fechar dentro do quarto e abrir a nossa realidade. Você que reclama que está com dor na coluna, você que reclama que está com isso, que está passando por dificuldade, bababá, bababá. Aí liga lá sua tia lá do Nordeste, aí você passa 15 minutos lamuriando todas as dores e dificuldades, porque fulano de tal está numa cachaçada, porque por que você não abre o teu coração para Jesus? Fala face a face, manda um papo reto. Fala assim, Senhor, eu estou aqui. E no lugar de ficar murmurando, ou entregando os meus problemas, expondo a minha realidade, a minha vida para quem não pode resolver em nada. Eu quero te entregar tudo. Santa Teresinha, também doutora da igreja, ela vai dizer, aquele que coloca nas mãos de Deus tudo, em breve verá as mãos de Deus em tudo. Então coloca nas mãos de Deus. Entrega para Deus. Então, todos os santos meditavam, todos. Inclusive, tem muita gente que não entende, mas quando a gente vai rezar o Santo Terço, alguém me vê um Santo Terço, por favor? Cadê a arma? Alguém pega aqui, traga aqui para mim, abençoada. Por favor, aqui, já chegou. Sabe o que é o Santo Terço? Uma parte de um todo. Quando você reza todo, a gente chama de rosário. Sabe o que é o rosário? Resumo dos evangelhos. Sabe por que as pessoas não sabem contemplar? E quando você fala com um monge, uma monja, a minha melhor amiga ela é monja. Quando você fala com a monja que eu contemplei, ele já assusta, porque ele sabe que contemplação está no nível superior. Você talvez meditou. Aí sabe por que muitas pessoas não conseguem aprofundar no Santo Rosário? Elas só recitam, porque o Rosário é o resumo dos evangelhos. Só que a pessoa nunca lê os evangelhos. Como que ela vai meditar algo que ela não conhece? Vou te dar um exemplo. Mistério luminoso. O primeiro mistério luminoso qual é? Batismo. E o segundo qual é? Entre o batismo de Jesus e bodas de Caná, aconteceu muita coisa. Jesus é impedido do deserto, Jesus começa a chamar os apóstolos, os discípulos deixam tudo, começam a seguir Jesus Cristo, começam a conviver com Ele, e aí depois vai chegar lá em bodas de Caná. Tá vendo que essas 10 Ave-Marias é o tempo que você tem para mergulhar naquele mistério e nutrir a sua alma. Como que você vai fazer isso? Você vai colocar um pano de fundo, que é uma oração poderosa chamada Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Enquanto esse pano de fundo está correndo, você está mergulhando dentro daquele mistério, alimentando a sua alma, favorecendo com que você tenha um ato de fé exercida. Quando você tem um ato de fé exercida, todo o seu organismo espiritual progride. Deu para entender? O que é ato de fé exercida? Eu falei para vocês lá atrás. Por isso que tem que construir a linha de raciocínio para a gente poder ter um conteúdo sólido para poder alimentar a nossa alma. Um ato de fé exercida é uma experiência pessoal com Jesus ressuscitado. É quando a gente acessa a fé teologal, que é um dom que Deus nos deu. Tel, Deus, logal, lugar que provém de Deus. Então, quanto mais você medita, mais você favorece para ter um ato de fé exercida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque lá no céu tem hierarquia, e a hierarquia no céu é por quem amou mais. Mas não é o amor que a gente é acostumado a ouvir e ver, e a falar, e a recitar, e a declamar. Não, é o amor teologal. Então, quando eu tenho um ato de fé exercida, convida a ter um ato de esperança que me leva a um ato de amor. E o céu tem uma hierarquia por quem mais amou, mas o amor teologal. O céu é conhecer a Deus como Ele se conhece e amar a Deus como Ele se ama. Como Deus é Deus e sendo Deus é imensurável,
então a gente vai passar a eternidade no céu, conhecendo Deus como Ele se conhece, amando a Deus como Ele se ama. Mas isso começa aqui. A gente deu um salto agora. Eu sei que talvez sua cabeça está balançando aí, mas isso é progresso na vida espiritual. Você precisa entender o terreno para você avançar e não ficar a mesma múmia que você entrou aqui. Então a gente viu que existe 3 vias. A gente viu que existe 3 inimigos. E a gente sabe que o pior deles é nós mesmos. Aqui é tão sério que no progresso da vida espiritual, para você sair da 3ª morada e entrar na 4ª, ou seja, para você sair da última instância da via purgativa para entrar na via iluminativa e já é santo aqui na Terra, precisa de uma ação divina. Então tem pessoas que passam anos, e própria Santa Teresa d'Ávila, que utiliza essa linguagem lúdica do castelo interior para nos ensinar, ela vai dizer que ela passou anos nessa morada. Mas tem santo, por exemplo, Santa Gema Galgani, ela comungou pela primeira vez e foi para a 7ª morada de uma vez. Tem santos e santos. E aí, quando Deus, tem um ato de Deus aí, quando a pessoa está na 3ª morada da via purgativa, antes, como que eu progrido nessas moradas? Primeiro você entra no castelo. Como que você entra no castelo? Estado de graça. Ezequiel 37, primeiro fica de pé. O que é de pé na vida espiritual? Estado de graça. Ou seja, você está em estado de graça, você não avançou nada na via espiritual. Só está de pé. Como que você dá o primeiro passo na via purgativa? Quando você vai pedindo a graça de Deus e através das virtudes, dos compromissos, acessando os dons infusos, você vai progredindo de virtudes em virtudes, ao ponto de chegar na 3ª morada, onde você não está combatendo mais de frente o pecado mortal, porque isso para você tem que parar de existir. E as pessoas acham estranho, ela fala assim, mas todo mundo é pecador. Claro, mas se você progredir na vida espiritual, é possível, com a graça de Deus, você parar de pecar mortalmente. Claro que a gente precisa vigiar, para não cair na soberba, na vaidade, no orgulho, no demônio do meio-dia. Tá vendo que essa pregação é uma síntese, ela está juntando tudo que foi dito antes. Tem que tomar cuidado com o demônio do meio-dia, porque quem está de pé, cuidado para não cair. Mas é possível avançar ao ponto de que você não vai combater mais os pecados mortais, mas começa a combater os veniais. Que são ali pecados que não rompem a amizade com Deus. E aqui, a própria palavra que diz: aqueles que morrem na amizade do Senhor vão para o purgatório. Então Cristo nos chama para a amizade. E agora Cristo nos ensina. Quem quer ser amigo de Jesus aqui, levanta a mão. Só quem quer. Tem gente que não quer porcaria nenhuma mesmo. Não quer compromisso, não quer nada. O próprio Cristo ensina. Ele fala assim, vós, João capítulo 15, a gente começou no 13 e a gente está descendo. Aí vai dizer assim, vós sois meus amigos. Olha que bonito. Vós sois meus amigos, se fazeis aquilo que eu vos mando. Deu para entender? Quer ser amigo de Jesus? Olha o que Jesus ensina. Vós sois meus amigos, se fazeis aquilo que eu vos mando. O que Jesus manda? Mandamentos. Então, quando você não fere nenhum dos mandamentos, você está inserido na amizade do Senhor. Catecismo da Igreja Católica, no número 1030, diz isso. Aqueles que morrem na amizade do Senhor, mas ainda não estão puros o suficiente, vão para o purgatório. Até chegar na via unitiva e entrar no céu. Então é melhor a gente começar a purgar aqui, se Deus permitir, e a gente progredir, entrar na iluminativa, para na iluminativa, quando a gente morrer, já ir direto para a glória do céu. Progresso na vida espiritual. E aí, qual é a ação de Deus para você sair da 3ª morada e entrar na 4ª? Eu sei que é um assunto um pouco denso, mas é para que você possa progredir. Porque eu me preocupo muito quando a gente vai no encontro, numa pregação, aí a pessoa escuta coisas maravilhosas. Aí ela se compromete com Deus. Aí ela chega em casa e fala, e agora eu faço o quê? Não sabe. Então aqui está dando meios para você. Não é só botar o remédio na ferida, mas é falar, a ferida está aqui, você precisa tomar esse remédio aqui tantas vezes por dia, você precisa abster disso, você precisa de uma fisioterapia. Não é assim?
Então sair daqui para você progredir. E aí, para você sair da terceira para a quarta, tem uma ação de Deus. Que ação de Deus é essa? Deus assume a sua luta contra o mundo e o demônio para você cuidar de você mesmo, que é o mais difícil. E aí você sai da terceira e entra na quarta, sai da purgativa e entra na iluminativa. Isso é tão forte, porque tem traços da Trindade em tudo. Tem assinatura da Santíssima Trindade em tudo. A gente está falando que a igreja tem um tripé, Sagradas Escrituras, tradição apostólica. Não é isso? Não é um tripé? E magistério da igreja? A assinatura da Trindade é 3. O padre falou de um amor esponsal 3. Os santos nos instruem junto com a igreja que existem 3 vias. Alguns vão dizer purgativa, iluminativa e unitiva. Outros vão dizer dos iniciados, outros dos progredidos e outros dos perfeitos. E a gente já entendeu que perfeito é o santo. Tem outra assinatura da Trindade, existe 3 coros dos anjos, 3 coros. O primeiro coro são os anjos, segundo arcanjos. E aí vem os terceiros, principados. E aqui sabe o que é interessante? Porque quando você vai para o segundo coro, que é da via iluminativa, você inicia com os virtudes. Olha que uma coisa fecha a outra. Porque para você cuidar de você mesmo, quando entra na quarta morada, que você precisa crescer no interior, onde Deus assume tua luta contra o mundo e contra o demônio, e você tem que combater contra você mesmo, que é o inimigo mais difícil. Você precisa da intercessão angélica, dos virtudes, para progredir na vida de virtudes, combatendo as imperfeições, combatendo todos os vícios, combatendo tudo aquilo que te impede de se unir especialmente com Cristo. E aí a gente vê o progresso da vida espiritual. Eu vou parar de adentrar aí, porque isso é um spoiler de um curso que a nossa missão tem, chamado Adentrando em Águas Mais Profundas. Que a gente precisa adentrar. A gente tem que parar de ser medíocre, mediano. Na escola a gente é preparado para ser medíocre. Você foi ensinado a tirar média, a tirar 5, a só passar. Mas se a gente quiser entrar no céu, a gente precisa aprender com os especialistas, São José, Nossa Senhora, todos os santos doutores, e pedir a ajuda de toda a hierarquia angélica para a gente chegar lá. Precisa parar de ser rasos e adentrar em águas mais profundas. A gente precisa sair do Ezequiel 37 e chegar no 47. No 47 diz que o profeta mede 1000 côvados e a água bate aonde primeiro? Tornozelo. Se está batendo no tornozelo é porque está de pé, estado de graça, vida sacramental. Se você não tem, meu irmão, bal, já era. Se você não tiver vida sacramental, já era. Você vai descer tobogão direto, você precisa fazer confissão. Ah, antes como que eu faço uma confissão frutuosa? 5 passos, já te ensinei, não foi? Olha só o que está sendo passado aqui nesse encontro. Como você faz uma confissão frutuosa? Quando a sua confissão é frutuosa, você recobra o estado de graça. Você recobra e está inseridos na amizade com o Senhor. É Jesus que diz, não sou eu, está ali. O catecismo, a igreja confirma. E aí você está diante do teu amigo, você abre o teu coração. Você pede ajuda nas finanças, pede ajuda para ter mais paciência, pede ajuda dentro de casa. Pede a intercessão por um enfermo. Mas e quando Deus inspira um retiro chamado Kairos e Ele pede a tua ajuda, qual é a tua resposta? Quando Deus inspira homens e mulheres, inspira um sacerdote a realizar um evento na data da festa da carne, onde os demônios estão soltos, e aonde Deus vai ser ultrajado, profanado de todas as formas. Ele te convida a uma amizade. Assim como você pede tanto para Cristo, e Ele te pede um passo nessa amizade. Qual é a sua resposta? Você vai servir de forma medíocre?
rasa, mediana, limitada. Você vai ser aquele que ajuda a semear o trigo ou vai ser aquele que semeia o joio? Você vai ser aquele que favorece as pessoas a ter uma experiência ou você mesmo, com as suas atitudes, vai fazer com que as pessoas se afastem de Deus? Progresso na vida espiritual. E aí diz que bate 1000 cômodos, dá no pé. Bate mais 1000 cômodos, bate aonde? Sabe o que é joelho? Vida de oração. Então primeiro você precisa estar em estado de graça. Mas se você não tiver vida de oração, vai dizer que quem não fica de joelho, não consegue ficar de pé. Se você não tem vida de oração, compromisso com Deus, se você não guarda essa palavra a exemplo de Nossa Senhora, se você não medita, se você não contempla, se você não adora, se você não comunga, você não avança. E aqui eu vou trazer para vocês mais uma mensagem para você levar para casa. A primeira eu falei que você precisa estar em estado de graça, passar pelos 5 passos. Isso é extremamente importante, mais importante do que a cura do câncer. Sabe por quê? Porque a pessoa que é curada do câncer, ainda assim, ela pode ir para o inferno. Mas a pessoa que está em estado de graça, pelo menos o purgatório já está garantido. O que você acha que é mais importante? Segunda mensagem importante para você guardar. Eu falei para vocês que todos os santos meditavam. Eu vou passar aqui de forma lúdica um ensinamento da igreja. A igreja nos ensina e chama isso de Lectio Divina. Vou explicar para você aqui. A Lectio Divina, a meditação, é como se você fosse fazer um bolo. Tá vendo? Agora eu estou falando a tua linguagem, né? Para você fazer um bolo, primeiro você precisa ter o quê? Ingredientes, não é? Às vezes você tem na sua despensa, às vezes você vai ter que ir no mercado. Então o primeiro passo é adquirir os ingredientes, certo? Depois que você adquire os ingredientes, você precisa misturar esses ingredientes, não é? Depois que você mistura os ingredientes, você precisa levar ao forno. E depois você vai degustar. É esse o processo. Quando você lê, seja os documentos da igreja, a vida dos santos ou as sagradas escrituras, você está adquirindo um ingrediente. Aí você está adquirindo os ingredientes, certo? Adquirir os ingredientes eu estou lendo, depois eu vou meditar, eu vou mexer todos os ingredientes. Sabe o que é meditar? É você olhar aquela realidade de diversas formas. Em diversos pontos. A gente não estava falando sobre Jesus caminhando em Cafarnaum, estava falando ali que eles tiveram experiência com Jesus, foram pescar, não pescou nada. Isso aí está escrito na Bíblia? Tem parte que sim, mas tem parte que você vê que foi além. Por quê? Porque é fruto de meditação. Você olhou em diversos ângulos. Para chegar aí, você tinha que ler os sinóticos e, além dos sinóticos, o Evangelho de São João. Aí você junta tudo, você vê que é 2 momentos, porque se você não junta tudo, você vai achar que tudo aconteceu no mesmo momento. Que Jesus é batizado e que João Batista aponta. Não, mas num sinótico fala que Jesus foi impedido para o deserto, 40 dias depois ele volta, aí depois que Jesus vai chamar os discípulos. Então a gente vê pela meditação que tem algo a mais. Porque a palavra de Deus, a meditação é isso. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta será aberta. Isso é meditar. Por que eu estou falando isso? Porque é cenáculo com Maria. E a gente pensa que Nossa Senhora, devido ao silêncio, pensa que era um silêncio estéril. Mas o silêncio de Nossa Senhora não é estéril. O silêncio de Nossa Senhora é o silêncio ativo, daquela que entendeu que não é para fora, mas é para dentro, daquela que vive aquilo que diz Santo Agostinho, eis que estava dentro e eu fora, daquela que entendeu que a Santíssima Trindade está dentro dela, e tudo aquilo que ela precisa estar ali dentro, ela só precisa procurar até achar, bater até a porta ser aberta.
Então ela entra para dentro e medita e guarda e olha de diversos ângulos e contempla e aquilo torna uma refeição para a sua alma, porque assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, a nossa alma precisa do alimento eterno. A nossa alma se alimenta daquilo que é eterno. E aí você começa a ter uma vida de meditação, a olhar de diversos ângulos. E sabe o que é o ato de fé? Você está contemplando, é como se fosse uma superfície de bronze. Aí você aprofunda. E Deus te mostra que por debaixo do bronze existe a prata. E aquilo se torna uma refeição. E você está olhando aquela situação enquanto você está rezando. Está no ônibus, o pau está quebrando, o povo está xingando, o povo está brigando, o povo está... Você está ali meditando, você entrou dentro do quarto. Por quê? Porque você adquiriu o ingrediente e você está mexendo os ingredientes. E aí depois você eleva na oração, que é o forno, é o fogo, eleva na oração aquilo que você meditou. E aí se Deus permitir, só se Deus permitir, você chega no passo da contemplação, onde você vai degustar profundamente aquela refeição. E aí é se Deus permitir. Você olha a superfície de bronze, Deus permite, você avança um pouco mais e olha a superfície de prata. E se você tiver um ato de fé exercida, você vai ver a coisa como de fato ela é. Isso é o ato de fé. Isso é Irmão, vou falar a verdade para vocês. Isso aqui é mais importante do que qualquer outra coisa que poderia ser dito. Porque se você entender isso e começar a avançar nisso, você progride em todas as áreas e dimensões. O organismo espiritual cresce. Você sai da beira, chega no joelho. Então eu falei para vocês sobre o estado de graça. Agora eu falei um pouco para vocês sobre a meditação. Isso é meditação. Fazer um bolo. Pronto, não tem como você falar assim, eu não sei, sabe? Fazer o bolo. Adquire ingrediente, matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar. Imagine se eu tivesse que capinar um terreno e eu tivesse à minha disposição um enxada, ia demorar sim ou não? Mas se eu tivesse um trator? Então adquire matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar, filho, filha. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Ei, pega essa. O cristão, repita comigo, o cristão nunca tem tempo. Ele tem prioridades. Quem é prioridade na sua vida? Será? Você tem horário marcado com ele ou com a manicure? Você tem visitado teus amigos, parentes, colegas? Tem até marcado uma viagem ao longo de um ano, se preparando para ir lá nas águas termais da Caldas Novas? Mas você tem se preparado para o teu amado? Você tem encontro marcado com Jesus sacramentado? Você tem horário para acordar, para visitar o teu amado? Você tem intimidade para se abrir inteiramente com o teu amado? Progresso na vida espiritual. A gente precisa avançar, meus irmãos. Sabe por quê? Que a gente está se aproximando do fim dos tempos. E é necessário levantar a geração do fim dos tempos. Eu ouso dizer que Eliseu pediu a unção dobrada de Elias. Mas para esse tempo a gente precisa de uma unção triplicada. Eu estou ansioso para ver os santos dos últimos dias. E eles estão no meio de nós. Tem uma cadeira lá no céu para você. Mas você precisa, com a graça de Deus, chegar lá. Ou ela vai ficar vaga. Lá no inferno tem cadeira para você. No céu tem. E aí você escolhe onde você quer ficar. Deu para entender, sim ou não? Sim. Falei para vocês o estado de graça, falei para vocês sobre vida de oração, falei um pouco sobre a meditação, e aí disse que ele anda 1000 côvados e a água bate aonde? Quadril. E aqui é interessante, sabe por quê? Porque quadril é um momento de escolha, é um momento de decisão. Quando a gente entra na igreja, a gente faz parte da pastoral da penca. É assim ou não é? A pessoa é do dízimo, é da acolhida, é leitor, é ministro, é tudo junto. É a pastoral da penca. Faz parte de tudo na igreja. Todas as pastorais faz. Quando chega período de festa,
Aí tem que contribuir porque ela é do Ministério de Música, tem que contribuir porque ela é da colina, tem que contribuir porque ela também é do dízimo. Aí quebra, já falha já no primeiro ano. Porque tem que ajudar por toda a pastoral que faz parte de tudo. Mas é normal. No início, a gente costuma dar pouco em muitos lugares. Mas depois chega um momento que a água bate no quadril, onde eu preciso dar muito em poucos lugares. E aonde vai chegar o momento de falar assim, olha, aqui foi muito bom, me fez muito bem, mas chegou o momento de avançar e adentrar em águas mais profundas e talvez avançar em um lugar onde eu não tenho facilidade, onde eu não tenho ali como estar cômodo, onde vai me confrontar, onde vai exigir que eu progrida, que eu avance. Inclusive, existem muitas pessoas que têm um emprego ruim porque são acomodadas, porque não tem a ousadia de dar o passo e Deus colocar o chão, porque não tem coragem de ir além e tomar posse do que Deus tem para você e se acomodou do que o mundo te ofereceu. Muitas pessoas vivendo como Jacó. Sabe o que significa Jacó? A palavra Jacó significa aquele que segura no calcanhar. Jacó era gêmeo de Esaú. Esaú nasceu primeiro. E Jacó cresceu sobre a sombra do seu irmão, sobre a sombra do primogênito, sobre a sombra do guerreiro, do forte, do valente, do que tem méritos, pompas. Talvez seja assim na tua casa. O teu irmão tem um bom comércio. A tua irmã se deu bem, passou no concurso, tem uma vida cômoda. E você vive à sombra do teu irmão. Até quando você vai ser Jacó? Você está esperando o quê? Para brigar com Deus. E aqui é interessante porque as pessoas pensam que brigar com Deus é o brigar contra Deus. Não, é brigar com Deus. E quem briga contra Deus perde, mas quem briga com Deus vence. E aí Jacó para de ser Jacó e se torna Israel. Até quando você vai viver na sombra das pessoas? Na sombra dos teus familiares, na sombra do teu fracasso, na sombra da tua queda, na sombra da tua limitação. Até quando você vai se esconder atrás do diagnóstico da doença? Até quando você vai falar que não dá conta, que não tem força, que não consegue e que não é para você? Até quando? Quadril é momento de escolha, decisão, vocação, entrega, vida. Intimidade, deixar, assumir, se comprometer. E aí diz que mede mais 1000 côvados e é só nadando. E quando você está só nadando, não tem o que fazer. Não tem como você nadar contra a correnteza, porque você vai cansar e perder. Mas quando você chega num nível espiritual tão íntimo, tão unido ao próprio Cristo, que as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer Jesus. Vai falar assim, aquela pessoa mudou. Aquela pessoa era assim, assada, e agora ela é diferente. Aquela pessoa, quando pisa, ela muda o ambiente. É a pessoa que está só nadando. Aonde o Senhor mandar, ela vai. Ela não questiona. Ela não olha para trás. Ela só vai. Para viver esse momento, eu quero te convidar a ficar de pé. A gente vai rezar um pouco mais. Antes da oração, eu quero passar mais uma mensagem. Todos os santos tinham uma característica. Todos. Essa característica é marcante em todos os santos e conseguimos identificar ela em todos. Essa característica está em Lucas, no capítulo 1, versículo 39. Diz que Nossa Senhora levantou e foi apressadamente para a casa de Isabel. Sabe qual é o nome dessa característica? Prontidão. Todos os santos eram generosos. Aqui eu não estou falando de generosidade financeira. Aqui eu estou falando de generosidade de entrega. A gente vê uma menina de 14 para 15 anos, gestante, atravessar um deserto. Apressadamente. Essa é a característica dos santos, dos servos. Prontidão. Mandaram você andar 1000 passos, anda 2000, é evangelho.
Mandaram você participar da limpeza, mas se estão precisando na cozinha, vai. Mandaram você estar ali no Ministério de Artes, mas se cair um papel no chão, você cata. Mandaram você estar ali no Ministério tal, mas se precisar ir em outro ministério, você vai. Porque se mandarem você caminhar 1000 passos, você caminha 2, porque princípio de todos os santos é a generosidade na entrega. Não fica colocando limites na ação de Deus, falando, eu só vou até aqui, isso aqui não é para mim, isso não me cabe não. Quando eu digo sim para Deus, aonde Ele mandar eu vou, e se eu não consigo chegar, Deus coloca o chão e assim eu vou. Característica do santo: generosidade na entrega e prontidão. Se o horário é 7, chega às 6:30. Se marcaram uma reunião, mas eu estou cansado, descansa em Deus. Ah, mas eu não dou conta, mas em Deus eu tudo posso. Saia do natural e mergulha no sobrenatural. Generosidade na entrega. Hoje eu quero ver quem quer se comprometer com Deus, quem quer se entregar totalmente, ou quem quer continuar sendo mosca de boi dentro da igreja, uma múmia, um paralítico, uma paralítica, que sempre esbarra aqui e não tem coragem de avançar e ir além. Para isso, meus irmãos, eu gosto muito de olhar ali para Moisés. Porque Moisés, ele nasce num ambiente hostil. Talvez assim como você, como eu. O ambiente que eu nasci foi hostil, fui feito na festa da carne. Assim que eu nasci, eu tinha 3 meses de vida. A minha mãe tinha um barzinho, onde ela trabalhava num posto de combustível durante o dia, e à noite ela tocava o barzinho. Para guardar aquele barzinho, minha mãe tinha uma calibre 12. Era o barzinho na frente, a gente morava atrás. Eu cresci num ambiente hostil, onde muitas vezes a refeição que eu e minha irmã tinha era comida de boteca, era tira-gosto, era petisco. Vendo minha mãe e as outras pessoas se embriagando, crescendo embaixo de uma mesa de sinuca, de um balcão. Quando eu tinha 3 meses de vida, diz a ciência que meu pai deu um surto psicótico e chegou com a faca e falou assim: me dá a criança que eu vou levar. A minha mãe entrou na frente e levou 7 facadas no meu lugar. A minha tia entrou na frente e levou 2 facadas no meu lugar e esconderam o bebê embaixo do berço. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz que antes que fosse formado no ventre eu te conhecia, antes do teu nascimento eu havia te designado profeta das nações, e quando Deus põe a mão, Satanás não põe as patas. Aquela criança cresceu ali, foi para o hospital porque ficou embaixo do berço, pegou pneumonia, depois pegou catapora, e a minha vida é marcada com o livramento de morte seguido do outro, e eu não me importo mais se hoje eu vou voltar para casa ou não, porque o lugar que Deus preparou para mim e para você está lá no céu. Então vamos parar de ser medíocres, medianos, de colocar desculpas e barreiras e falar: ah, você não conhece a minha família, você também não conhece a minha. Ah, você não conhece a minha história, não sabe o que eu enfrento. Você também não sabe o que eu enfrento. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então se entrega todo para Cristo. Aqui não é mais um encontro, aqui não é mais um retiro. Aqui é o dia que você muda de vida. Aqui é o dia que você cria vergonha na cara. Aqui é o dia que você faz aliança com Deus. Aqui é o dia que você se compromete e se decide a ser diferente com a graça. Aqui é o dia que você abandona o mundo e fala: eu quero o céu, custe o que custar. E isso vai custar a tua vida, vai custar amizade, vai custar renúncia, vai custar escolha, vai custar decisão, e você vai precisar entregar tudo. Eu acho bonito porque Moisés também nasce num ambiente hostil.
Provavelmente Moisés era gago porque tinha um decreto, tinha uma sentença de morte, e toda criança bebê tinha que ser executada. Eu imagino Moisés chorando e a mãe e o pai sufocando, para que os egípcios não ouvissem o choro dele. Quantas vezes ele engoliu o choro? Ambiente hostil. A providência levou ele para um lugar nobre, porque Deus tem um chamado e tem uma promessa. Repita comigo: Deus tem um chamado. Deus tem uma promessa. Deus me chamou. Eu vou responder. Deus prometeu. Ele há de cumprir. Moisés, ele tem uma vida de príncipe. Diz que Moisés não tomava banho sozinho. Diz que os príncipes não podiam se esfregar. Diz que um príncipe não podia andar mais que 3 metros sem ser carregado. Moisés ali, ele entendia a linguagem, ele entendia dos números, ele entendia da geometria. E aí Moisés chega no momento de quadril, de escolha, de decisão, porque ele vê um hebreu lutando com o egípcio, e um egípcio lutando com o hebreu. Se ele assume o partido dos egípcios, todo o povo hebreu, o seu sangue ia ficar contra ele. Se ele assume o partido dos hebreus, todos os egípcios iam ficar contra ele. Se ele fica indiferente, como a geração de hoje, que não assume nada, não vai nem para cá e nem para lá, os dois povos iam ficar contra ele. E aqui, sobre aqueles que ficam indiferentes, principalmente no momento da oração, eu tenho um recado para você. Houve uma batalha no céu. Lúcifer se rebelou com a terça parte e decaiu. Existiram aqueles que assumiram o partido de Lúcifer e decaíram. Existiram aqueles que assumiram o partido de Deus e estão no reino dos céus. E existiram aqueles que não assumiram partido nenhum, também decaíram, porque a indiferença são os demônios soltos pelos ares. Então não seja indiferente. Ou você é quente, ou você é frio. O morno é vomitado. E aí Moisés tem que escolher ou os egípcios ou os hebreus. Ele escolhe os hebreus. Ele tem que abrir mão de toda a comodidade, de todo o luxo, a vida de príncipe. Porque em Moisés ainda faltava algo a ser forjado. Moisés tinha muito conhecimento, entendia de muita coisa, tentou se esconder atrás da sua limitação, falando para Deus: mas eu sou gago. Não interessa. Para de se esconder atrás da sua limitação. Sabe o que faltava em Moisés? Faltava forjar humildade. E aí Deus manda aquele que teve uma infância trágica, aquele que foi criado por príncipes, abrir mão e trabalhar por seu sogro, em uma função de pastor de ovelhas. E aqui está o detalhe, que eu acho muito bonito, antes de Moisés se encontrar com a sarça. Diz que Moisés estava além do deserto. Quando Moisés estava além do deserto, essa passagem está em Êxodo. Quando Moisés está além do deserto, ele avista a montanha de Deus. E ele vê uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E quando ele olha para aquele mistério, ele se aproxima e Deus fala para ele: tira o calçado dos pés, porque o lugar que tu habitas é santo. Tirar o calçado dos pés é deixar para trás a vida velha. Tirar o calçado dos pés é dizer que não existe barreira entre você e Deus, que você está disposto a largar, a deixar tudo para assumir, para mergulhar na intimidade. E hoje eu quero te convidar a ir além do natural, a mergulhar no sobrenatural. A gente vai cantar uma canção, vai fazer dela a nossa oração.